Boa, Vini. Olha, gente, em meio a toda essa discussão sobre a vacinação e a pandemia, o Datafolha divulgou os mais recentes resultados de avaliação do governo federal. Vejam só, acham o presidente ótimo ou bom 37% dos brasileiros, mesmo nível da pesquisa de 29 e 30 de agosto. Aqueles que o veem como ruim ou péssimo oscilaram negativamente, de 34% para 32%. E os que avaliam como regular são 29%. Antes eram 27%. Para 52% dos entrevistados, Bolsonaro não tem culpa pelo total de mortos pelo novo coronavírus no Brasil. Outros 38% disseram crer que o presidente é um dos culpados, mas não o principal. E 8% afirmaram que ele é sim o principal culpado pelas mortes. Joel Pinheiro da Fonseca, eu começo por você. Como é estar do lado oposto da maioria da população? Olha, Paulo, para mim é bastante confortável. Eu que vi a aprovação de Lula, de Dilma, inclusive muito mais altas do que a de Bolsonaro hoje em dia, né? Dilma chegou aí a mais de 60% de aprovação, era só festa ao redor. Eu estou bem acostumado já a estar olhando para a coisa e dizendo, olha, a população não está vendo, mas a coisa não está boa assim não, tem muita coisa ruim acontecendo. O povo não é infalível, o povo erra também muitas vezes na sua aprovação. A aprovação do Bolsonaro ele se manteve, embora para padrões aí dos outros presidentes anteriores, eleitos em primeiro mandato, não seja lá uma aprovação muito boa, mas ela se mantém. E realmente a população não vê a má gestão do governo Bolsonaro como uma das grandes responsáveis pela tragédia do coronavírus aqui no nosso país, as proporções que ela tomou. Uma coisa é verdade, botar toda a culpa no governo seria um equívoco total, um exagero absoluto. É óbvio que a pandemia ia chegar, é óbvio que milhares, dezenas de milhares de vidas seriam perdidas com ela. Agora eu lembro só alguns dos melhores momentos, entre aspas, aqui da gestão do governo federal. Ele começou dizendo que ia ser uma gripezinha, que não ia matar mais de 800 pessoas no total, que em maio a pandemia já teria acabado. Ele sabotou os esforços de isolamento como sendo algo desnecessário, dava exemplo contra, incentivava as pessoas a se aglomerarem. Ele chegou com a cura mágica, a cloroquina, uma pílula mágica que ia nos salvar. Hoje em dia a gente está encalhado, o governo produziu milhões de doses, aparentemente foi superfaturado também. Agora ele quer pagar mais 250 milhões de reais para distribuir o encalhe de cloroquina que a gente tem no país ainda. Lembrando que até o presidente Trump desovou as doses que os Estados Unidos não usou para nós. Infelizmente isso aconteceu, a gente gasta dinheiro com um negócio aí que não tem absolutamente nenhuma eficácia. E ele continua sabotando os esforços e agora mostrando que também o governo federal não se preparou para a vacinação e agora tenta correr atrás do prejuízo. Então foi isso, crença em cura mágica, sabotou os esforços de quem tentou diminuir um pouco, quem tentou seguir os exemplos bem-sucedidos no mundo, quem tentou seguir isso aqui no Brasil foi sabotado pelo governo federal e agora, na hora da vacinação, o governo federal também não fez sua parte. A gente está vendo esse negócio ridículo. Será que o governo de estado vai estar mais avançado que o governo federal para vacinar a sua população? Infelizmente, a inação do governo federal, a negligência do governo federal e a sabotagem, pelo menos o plano da retórica no governo federal, custou-nos dezenas de milhares de vidas. Okay. Isso é um fato. Infelizmente, a opinião pública, uma parte dela não vê isso, mas infelizmente é o que aconteceu. Assim como em outros governos, a crise econômica, no início, não viam a culpa da Dilma, né? Nós sabemos muito bem quem a produziu. A crise das mortes aqui, sabemos muito bem quem a tornou muito pior do que ela teria sido. Que absurdo. Adriles, há quem diga que não restam dúvidas de que o Bolsonaro é um genocida. Apesar disso, os brasileiros parecem isentá-lo dessa responsabilidade, né? O que explica? Sabe quem são os principais assessores do Bolsonaro? O Joel, as pessoas que chamam o Bolsonaro de maldito genocida, as pessoas que responsabilizam as mortes exatamente pelo governo federal, quando, na verdade, todo mundo, aliás, a maioria que aprova o Bolsonaro deve ser uma maioria muito mais gigantesca, que o Datafolha sempre erra contra o Bolsonaro, né? Daqueles que percebem sensatamente o que aconteceu. Uma crise econômica que foi gestada pela Dilma, por exemplo, ela tem projeções futuras, por isso que o povo não via, mas o povo viu agora que o STF ceifou os poderes do governo Bolsonaro e o entregou nas mãos dos governadores que fizeram um trabalho baseado na não ciência,
predicada pela OMS, de um isolacionismo sem cálculo, sem tempo definido, absolutamente alongado, como foi feito no Peru, na Argentina, na Inglaterra, na França, com resultados igualmente catastróficos, como esses exatos países. E aí, a gente vem falar de politização da vacina. Quem está politizando a vacina, o próprio Joel concorda em certa medida com isso, é o João Dória, que está definindo uma data precisa para uma vacina que ainda não foi aprovada e cujo registro ainda não foi feito. Governador de um estado que tem um dos piores números de infectados e mortes do mundo. Se São Paulo fosse um país, seria o terceiro estado mundial em número de mortes. As medidas adversativas de distanciamento, que são colocadas agora novamente, ou de distanciamento ou de isolamento, não serviram e não tem comprovação científica de nada. O que tem o governador João Dória é um discurso. E esse discurso não cola para a população que rejeita o governador Dória e aprova soberanamente, na sua enorme maioria, se a gente juntar os 40% de bom e ótimo com razoável, dá mais de 60%, pelo Datafolha, que tem uma margem de erro de 20 pontos. O Bolsonaro fez o que poderia ter feito, que o STF deixou que ele fizesse. Deu dinheiro à população, alertou para os riscos do isolacionismo, que jogou o Brasil numa recessão terrível. A gente está saindo dessa recessão agora, a gente teve um crescimento exponencial de 8% no terceiro trimestre, e somente se os governadores não entrarem com esse isolacionismo maluco novamente e ceifarem vidas, empregos e economia. Por isso tudo que a gente vê no presente, e não por uma projeção futura, por uma responsabilidade em relação ao registro, a necessidade de segurança e eficácia da vacina, em necessidade da segurança e eficácia de uma economia que gera empregos e vidas, é que o Bolsonaro tem uma alta popularidade e que o Dória tem uma popularidade tão ruim. Ok. Adriles, ficou complicado o seu argumento hoje em dia, hein? Fala rapidinho, João, que eu quero ouvir o Zé. Vai. O Adriles adorava trazer um exemplo de estratégia bem-sucedida no combate ao coronavírus, né, que era a Suécia. Ele trazia como um bom exemplo bem-sucedido, embora seja aí um dos com mais mortes no mundo. Não é. Agora que a Suécia está recebendo ajuda humanitária da Finlândia e da Noruega, ficou difícil você voltar para a Suécia, né? Que também na economia não foi bem. Então você diz, se o Brasil não tivesse se fechado, a economia teria melhor? Mentira. Basta olhar os números da Suécia. Verdade. Aí sim a gente vê o que significa seguir a ciência ou não. Noruega, Dinamarca, Alemanha, Nova Zelândia. Sabemos bem o que deu certo e o que não deu, Adriles. Ok, 30 segundos, Adriles. Nova Zelândia não tem turismo e ninguém vai lá, o vírus também não foi para lá. Tem mais turismo que o Brasil. Deixa eu falar. A Suécia é o 19º em número de mortes absolutas, em mortes relativas. Os 15 primeiros países em número de mortes, os primeiros países em número de mortes, são os que mais se fecharam. Não existe uma crise humanitária na Suécia. A Suécia tem um hospitalzinho em Estocolmo, desse tamaninho, tem uma lotação de 80 pessoas. Campo do Meio, que fica no sul de Minas, cidade da minha avó, se quiser pode emprestar uns leitos. Você não pode culpar um país que deu certo em relação à liberdade que ele deu às pessoas e um distanciamento de consciência em vez do isolacionismo absolutamente puro, que colocou países como Alemanha, Itália, França, Espanha, Inglaterra, com números muito piores com a Suécia, trancando as populações, Califórnia, Nova York, e a Suécia foi exatamente muito melhor do que todos esses lugares, não fazendo quase nada desse distanciamento burro que esses países fizeram. Eu sei que vocês têm uma tara para essa coisa da Suécia. Mas chega. Eu não quero mais ouvir vocês. Agora eu quero ouvir Zé Maria Trindade. A Inglaterra só Zé, se isolou. Tá bom. Vocês querem pegar o avião e ir para Estocolmo? Fiquem à vontade. Puxou. Querem? Se quiserem, aí vão os dois. Zé, deixa eu te perguntar uma coisa. Como é que o governo recebeu os números da pesquisa Datafolha? Olha, esse debate é novo aqui, né? Sobre distanciamento. Olha, Paulo, ainda não deu tempo de repercutir no Palácio do Planalto. O presidente Jair Bolsonaro, ele geralmente, quando vem uma pesquisa, ele desconfia das pesquisas, principalmente da Datafolha, mas ele geralmente fala, quando é a favor, tem que comemorar. E esse é um resultado favorável, né? O povo brasileiro está entendendo que o presidente faz pelo menos um discurso coerente quando ele diz que quer cuidar da economia. O presidente sofre um cerco, né, jurídico e um cerco de comunicação e de política. Isso é inegável. Há esses dois cercos importantes. Nós nunca saberemos
se a ideia do presidente Jair Bolsonaro contra o coronavírus fosse aplicada, como seria o resultado. Não é negar a ciência, nunca foi de negacionismo quanto à possibilidade do vírus matar. Mas a ideia dele era a seguinte, era preparar leitos, preparar hospitais para atender os infectados pelo vírus, mas não deixar a economia fechar as portas. Este é o grande mote. Nós não saberemos, porque não foi aplicada a tese dele, mas a outra de proteção foi. Ele distribuiu dinheiro, 60 bilhões de reais para os estados e municípios. Alguns estados receberam mais por conta da pandemia do que se não houvesse a pandemia no Brasil. Quer dizer, foi lucro para a maioria dos estados a pandemia, porque recebeu mais dinheiro público como uma espécie de reparação do que deixariam de arrecadar com a pandemia. Por outro lado, o governo fez esse salário emergencial, facilitou empréstimos para médias e pequenas empresas e, principalmente, dotou o país ali de um socorro necessário. E isso está custando até agora 700 bilhões de reais. Perfeito. Zé Maria Trindade conosco aqui nesta segunda-feira no Morning Show. Zé, mais uma vez, muito obrigado. A gente se vê amanhã. Abração para você. Perfeito, até amanhã. Parabéns, Paulo. É isso aí. Valeu, Zé. Parabéns para nós, que amanhã é você. Valeu, abração.